Há 2 anos eu fiz um vídeo chamado Pinóquio em 3 atos, como fazer uma boa adaptação. Nele eu discorria sobre 3 filmes adaptações do Pinóquio que haviam lançado naquele mesmo ano. Já haviam passado 70 anos desde a criação da história original, aquela escrita pelo Carlo Collodi, e naquele momento o Pinóquio já era uma obra de domínio público, ou seja, qualquer um com dinheiro suficiente podia fazer a sua própria adaptação. Guillermo del Toro's Pinocchio. E quando uma obra muito famosa entra em domínio público, você já sabe, as coisas não costumam terminar bem. Porém, por mais que essa moda pareça recente, esse tanto de adaptações aleatórias de uma obra consolidada, na real isso passa longe de ser verdade. E mesmo que em 2022 a gente tenha tido 3 filmes do Pinóquio, procurando um pouco mais a fundo eu percebi que existem muitas outras adaptações. Umas mais normais, outras um pouco esquisitas e outras só completamente macabras. Se você achava que a história do Ursinho Pooh já estava virando uma bagunça, é porque você não viu tanto de bizarrice que já fizeram com o nosso Pinóquio. Tem Pinóquio robô, tem Pinóquio no espaço, Pinóquio assassino e até mesmo Pinóquio... eu sei lá o que isso aí significaria. Bem, eu vou mostrar alguma dessas adaptações e tentar explicar um pouco da história de cada uma. Claro, eu vou fazer isso nas que tem alguma história pra contar, porque alguma delas... cara, nem isso tem. Então senta aí, fica confortável e embarque comigo nesse submundo das adaptações do Pinóquio. Por mais que esse vídeo não seja de iceberg, eu reparei que apresentar as adaptações dessa forma para vocês faz muito sentido. Então a gente vai ter 3 categorias, e em cada categoria um filme, do mais normal até o mais esquisito, do jeitinho que vocês estão acostumados. Pinóquio 3000, por mais que tenha virado um meme, por ser um filme bem ruim, a verdade é que ele é só um Ctrl-C, Ctrl-V da história original. O Geppetto, no ano 3000, criou o robô mais avançado já existente, e esse robô era o Pinóquio. Quando o Pinóquio ganha consciência pela primeira vez, uma fara cibernética chamada de Cyberina aparece na casa dos dois e diz que ele poderia se tornar um menino de verdade. Ele só precisaria aprender a distinguir o certo do errado. Para ele entender como distinguir cada coisa, ela faria o nariz dele crescer toda vez que ele mentisse, para que isso servisse como uma régua moral e você já entendeu. É literalmente a história original. Nesse meio tempo, o prefeito da cidade, esse doidão aí chamado Scambly, estava muito irritado com as crianças, porque elas eram, sei lá, crianças, e criou um plano maligno de transformar todas elas em uma espécie de escravos robôs, assim fazendo elas trabalharem em vez de brincar. O Pinóquio, que já estava aprendendo mais sobre o mundo, acabou se sentindo muito culpado por ter ajudado o prefeito a cumprir o seu plano. Afinal, na cabeça dele, o bem e o mal ainda eram muito relativos. E no fundo o Pinóquio nem estava tão errado assim. As coisas não são preto no branco, existem várias camadas, mas isso não tira o fato que ele ainda corroborou para robotizar toda a população de crianças daquela cidade. Enfim, trama vem, trama vai, o Geppetto acaba sendo sequestrado e também se torna um robô. Enquanto isso, tanto o Pinóquio, o ajudante pinguim do Geppetto e a filha do prefeito, que naquele momento tinha virado aliado do Pinóquio, se voltam contra o próprio prefeito e tentam reverter aquela situação. No fundo, eles só ficam jogando uma espécie de jogo de realidade aumentada, mas a gente finge que foi isso aí que resolveu alguma coisa. O Geppetto, mesmo transformado em um robô, parecia conseguir fazer as coisas normalmente. Então ele tenta reverter a máquina que transformou todas as crianças. E assim, reutilizando cenas anteriores para gastar menos dinheiro da produção, o Geppetto reverte a transformação e todas elas voltam ao normal. Porém, na hora do Geppetto voltar ao normal também, o prefeito surge das cinzas, ou sei lá, do nada, e tenta pelo menos garantir que ele não vai conseguir sair dessa. O Pinóquio naquele momento consegue entender a relatividade da moral que a Cyberina queria que ele entendesse, então ele mente para ajudar o seu pai. Depois de se livrar do prefeito, a Cyberina volta e enfim percebe que ele conseguiu. Mesmo sendo um robô, ele havia desenvolvido um senso moral igual ao de um humano. Fazendo assim, ele se torna apto a virar um também. Os capangas do prefeito são demitidos e decidem aproveitar a vida. A Cyberina, do nada, decide colocar um pouco de verde naquela cidade de metal. E o Pinóquio, agora humano, podia aproveitar a vida com os seus novos amigos. História feliz e fim de filme. Tu entendeu quando eu disse que esse filme, por mais que seja odiado por muitas pessoas, ele em si não tem nada demais? A história segue idêntica ao conto original. O Pinóquio nasce, percebe que não é um menino de verdade, uma fada aparece e diz que ele pode se tornar um. Basta ele merecer. Algumas pessoas tentam induzir ele ao mau caminho, e pelo Pinóquio ser muito inocente, ele acaba caindo. Geppetto então corre para salvar o seu filho, porém ele também acaba preso. Pinóquio aprende com seus erros, e assim ele aprende o que é de fato sofrer. E com esse sofrimento,
ele se torna um humano. O lance do Pinóquio 3000 é que a escolha de um cenário futurista e cheio de robôs e máquinas não agrega em nada na história original. E nem mesmo esteticamente, porque esse filme, com todo respeito do mundo, ele é muito feio. E como os cenários, os personagens e até mesmo a escrita do Pinóquio do Carlo Collodi e consequentemente da Disney eram muito bons, qualquer outra releitura feita de qualquer jeito vai parecer muito pior. Esse filme só parece ter alguma narrativa porque ele copia descaradamente uma história já consolidada. Porque qualquer personagem original desse filme é uma porcaria. O alívio cômico desses dois robôs ajudantes beira o irritante pelo fato deles serem só extremamente barulhentos e burros o filme inteiro. A motivação do prefeito em transformar todas as crianças da cidade em robôs também não faz sentido algum. E eu nem preciso explicar o porquê, sabe? É só ridícula essa ideia. E até mesmo aquele pinguim robótico ajudante do Gepeto, ele não tem sal nenhum. É só um personagem medroso e super cauteloso que fica tentando ensinar réguas morais pro Pinóquio, mas que no fim só não faz sentido. Afinal, de 10 frases que ele diz, 8 são coisas desse tipo aí. As my great Antarctica used to say, there are no right conflicts, just wrong solutions. Enfim, eu comecei com Pinóquio 3000 justamente porque, de todas as adaptações que eu vou mostrar pra vocês, essa é a mais inofensiva. Ela é boa? Não, mas é inofensiva. É só algo genérico que qualquer criança provavelmente iria esquecer depois de uma semana. Quando uma história é livre de copyright, duas coisas inevitavelmente acontecem com ela. A primeira é que vão transformar a sua obra em algo para maiores de idade, ou seja, tudo sempre vai ter uma versão adulta, se é que vocês me entendem. Mas a segunda grande certeza é que vão transformar sua obra em algo relacionado ao terror, e com Pinóquio definitivamente não seria diferente. Pinóquio's Revenge, ou Pinóquio o Perverso, como foi traduzido aqui no Brasil, foi um filme de terror produzido e distribuído pela Tremark Pictures e lançado no ano de 96. E diferente de Pinóquio 3000, em que a história se baseava quase que totalmente na original, aqui se você tira o Pinóquio e coloca qualquer outra coisa, sei lá, Annabelle, o filme ainda dá na mesma, porque o filme não tem nada a ver com o Pinóquio. A ideia é que um homem chamado Vincent Gotto foi pego pela polícia enterrando o seu filho no meio de uma floresta. Durante interrogatórios, descobriu-se que esse mesmo cara havia matado não só o seu filho, como muitas outras pessoas. Ou seja, esse Vincent aí era um serial killer. E junto do seu filho, ele também tinha enterrado um boneco feito por ele mesmo, e que se chamava Pinóquio. Jennifer Garrick, uma advogada de defesa, tenta de qualquer forma inocentar o Vincent e provar que ele não era um serial killer, mas ela não consegue. Ele mesmo admite durante uma conversa dos dois que matou todo mundo e que é o culpado. Mas pra Jennifer algo estava errado. Por algum motivo divino, ela sabia que não tinha sido ele. Agora, como ela sabia, aí você não me pergunta. O lance é que o boneco do Pinóquio, que foi enterrado com o filho morto do Vincent, tinha sido retirado daquele buraco e levado até o escritório da Jennifer para servir como prova no tribunal. Afinal, como é que um homem que teria o cuidado de esculpir um boneco para o seu filho poderia ser um serial killer sem sentimentos? E se essa justificativa não parece fazer sentido nenhum, é porque não tem, e o roteiro desse filme é um lixo. A Jennifer tem uma filha chamada Zoe. Essa aí é a Zoe. E ela, por mais que seja uma criança normal, parece ter algum problema de raiva. Muito por causa do divórcio entre a mãe e o seu pai. O que deve provavelmente ter gerado algum tipo de raiva reprimida. E nem foi o filme que disse isso. É só o que a neurociência diz sobre os impactos emocionais do divórcio na vida de uma criança. Enfim, o aniversário da Zoe estava chegando, e de algum jeito esquisito o boneco do Pinóquio entra no carro da Jennifer. Ela até acha que foi algum dos seus colegas tentando fazer alguma prankzinha, mas logo ela vai descobrir que não foi nada disso. O Pinóquio então invade a festa de aniversário da Zoe, mas ele ainda é só um brinquedo. Então ele não fala, não anda, não se mexe, não faz absolutamente nada. O filme tenta deixar ele assustador, só dando alguns closes na cara dele com uma música dramática, o que pra mim soou muito mais ridículo do que assustador. O grande problema de Pinóquio's Revenge pra mim é que o Pinóquio só vai realmente fazer alguma coisa lá pra mais da metade do filme. Em 47 minutos ele faz uma garotinha ser atropelada, fazendo ela cair da bicicleta na frente de um ônibus. E é só às 1 hora de filme que ele realmente faz algo de verdade, como derrubar o padrasto da Zoe da escada e deixar ele internado. Então, pra um filme que dura 1h30, algo de verdade acontecer só depois do segundo terço do filme, é péssimo pra mim, já que os outros personagens não são lá muito interessantes. Na verdade é o contrário, são um bando de tofu, aquela coisa feia e sem gosto nenhum.
Bem, assim como na história original, a grande meta desse Pinóquio é se tornar um menino de verdade, mas ele não tem uma fada, ou um grilo da consciência como normalmente ele deveria ter, o que fez ele se tornar essa entidade com conceitos morais completamente deturpados. Pelo que eu entendi, ele só consegue se sentir um menino de verdade no momento que ele estiver em uma família de verdade. E uma família só é uma família se for constituída de pai, mãe, filha e filho, fazendo assim o padrasto ser uma ameaça para a constituição dessa família. Afinal, o padrasto não é pai, e é por isso que ele sai correndo da casa deles e vai matar ele no hospital. E eu sei, ele correndo é completamente ridículo, mas eu preciso deixar essa cena, porque ela é fascinante. Agora, o grande problema desse plot é que essa motivação dele, de querer ser um menino de verdade, não justifica nenhum dos assassinatos. Mas menos ainda aqueles que não tem nada a ver com a família. Sabe, pra que tentar matar uma garotinha aleatória? Ou por que ele tenta matar a mãe no final? Justamente a maior base de uma família que ele quer tanto pertencer. Então fica claro que esse filme não tentou fazer sentido nenhum. A verdade mesmo é que o filme do Chuck, o boneco assassino, havia lançado em 1989, 7 anos antes, e havia se tornado um fenômeno no gênero. E esse filme do Pinóquio foi justamente só uma forma tosca e preguiçosa de tentar pegar um pouco do hype de uma franquia consolidada. Afinal, o Pinóquio nesse filme não se torna menino de verdade. O Pinóquio nem cresce o seu nariz. No máximo eles fazem um malabarismo de roteiro para fazer a gente acreditar que uma sombra mexer atrás dele significa algo como crescer o nariz. Mas vamos ser sinceros que isso não convence ninguém. E o próprio Pinóquio é muito esquisito, ele andando é tosco, ele falando é mais ainda, esse filme é feio. Give me life. O que torna o Chuck tão assustador é a construção de personagem. O boneco em si, por mais desfigurado que ele fique, ele é só um boneco. Mas eles constroem tão bem o mal dentro dele, a personalidade assassina, que faz você sentir que essa porra aí é um humano de verdade. E não só um humano, como um assassino. Mas aqui você não sente isso. Até porque a história deixa claro que não é o boneco que faz as coisas, e sim a Zoe, a criança o tempo todo. O Pinóquio em si, eu acho que ele só manipula as emoções dela. E por ela ser uma criança meio frágil, já que ela acabou de viver uma separação dos pais, deve ter sido muito fácil de manipular. Mas isso é só especulação minha, tá ligado? O filme não explica nada. Às vezes parece que é o Pinóquio fazendo, mas depois fala que não é, mas depois mostra que é. É só uma confusão que mais te tira da obra do que te traz pra ela. E sim, esse filme é horroroso. Se eu disse lá atrás que Pinóquio 3000 não fedia nem cheirava, esse aqui fede mesmo. Mas por incrível que pareça, não é o mais estranho, porque o próximo vai deixar as coisas muito piores. 964 Pinóquio não é um filme convencional. E quando eu falo que ele não é porque ele não é mesmo. A história do filme gira em torno desse ciborgue chamado Pinóquio e dessa mulher esquisita chamada Himiko. A ideia é que esse doidão aí, ele foi um ciborgue de número 964 a ser criado por uma empresa de robôs sexuais, ou algo do tipo. Porém, ele parecia estar apresentando algum tipo de problema. Ele ficava questionando a própria existência e isso fazia dele um produto defeituoso. Por conta disso, ele foi largado no meio das ruas do Japão e ficou por lá vagando. Até que a tal da Himiko encontra ele e decide que essa coisa aí vai morar com ela na sua casa. As primeiras interações dos dois são muito agradáveis. Ela tenta fazer ele entender o seu próprio nome, enquanto passeia por alguns locais do Japão, como na rua ou até mesmo dentro de um mercado. Enquanto isso, os criadores do Pinóquio percebem que talvez tenha sido uma ideia muito estúpida terem se descartado dele simplesmente jogando ele na rua, e decide tentar encontrá-lo para assim matar ele de vez. A Himiko sai um pouco de perto do Pinóquio para ir buscar alguma coisa, e no meio da fila ela encontra pessoas com papéis mostrando que o Pinóquio que ela conhecia era o tal ciborgue sexual que eu tinha dito mais cedo. Isso deixa ela muito assustada, o que faz ela ir tentar falar com ele, mas ela simplesmente não encontra. Esse mix de acontecimentos vai deixando ela completamente doida da cabeça. A Himiko volta para casa e encontra ele lá, em pé e encarando ela. Eles têm um momento super íntimo juntos e é aí que as coisas começam a desandar completamente. O Pinóquio, nessa vibe de entender quem ele é, se ele é um robô sexual ou se ele é uma pessoa que pode amar, ele surta completamente. A Himiko até tenta ajudar, mas ela é jogada pra longe. O surto do Pinóquio fica cada vez mais intenso. Vários fluidos esquisitos tomam conta do corpo dele e conforme ele vai surtando, a Himiko parece delirar também. Ela começa a sair pela cidade completamente surtada, gritando e se mexendo toda esquisita. Ela vomita, fica sorrindo que nem doida, come o próprio vômito, o que eu vou estar censurando porque é desnecessariamente nojento, e tudo isso enquanto o Pinóquio parece passar por alguma coisa que eu só não consigo explicar. Enfim, o lance é que todo esse acontecimento deixou a Himiko completamente surtada da cabeça, tanto que ela passa a praticamente odiar o Pinóquio, fazendo de tudo para ele sofrer e se sentir pior ainda.
Nesse meio tempo ela encontra uma pessoa da empresa que cria esses ciborgues e que estava procurando pelo Pinóquio desaparecido. E então ela leva ele até o nosso protagonista. Uma equipe é chamada para eliminar o Pinóquio, mas ao mesmo tempo que a Himiko parecia extremamente chateada com a existência dele, ela também muda completamente a ideia e decide matar todos aqueles que foram até lá para eliminar o Pinóquio. Nisso, ele consegue fugir durante toda essa bagunça e fica vagando pela cidade, aparentemente sem rumo, só tentando fugir de todo mundo. E olha, os produtores desse filme, eles gostaram muito dessa ideia da fuga, já que essa cena dele correndo dura mais de 6 minutos no filme. Eu não tô nem brincando. É uns momentos esquisitíssimos entre duas pessoas, é mais surtos da Himiko, é o Pinóquio completamente fugido da cabeça, matando todo mundo. E sim, eu censurei, mas ele enfiou a mão inteira dentro da barriga do cara. E no final, quando todos da empresa que ele criou morrem, só sobra a Himiko. Himiko essa que arranca a própria pele do rosto e se mostra como essa criatura completamente deformada e esquisita. O Pinóquio então, em um último acesso de raiva, arranca a cabeça da Himiko e coloca sobre a dele, meio que unindo os dois, tanto sentimentalmente, como agora, literalmente. E a última cena do filme são eles embaixo da Tokyo Tower, falando juntos a frase: E assim 964 Pinóquio acaba. E como eu disse lá no início, esse filme aí ele não é convencional. Pelo menos, não pra gente. Pesquisando um pouco mais, eu descobri que a estética apresentada em 964 Pinóquio, ela bebe muito do punk japonês, principalmente do cyberpunk japonês. Não esse cyberpunk. Esse cyberpunk. Tetsuo, o Homem de Ferro, é para os japoneses o filme cyberpunk. Se você assiste qualquer cena dele, você consegue perceber a semelhança nos cenários, na visceralidade que as coisas são mostradas na tela e principalmente na montagem. Os cortes, as músicas, tudo traz muito essa vibe punk futurista, onde o principal elemento do filme, bem como a estética punk, é o ruído, o caos, é a desordem. O filme do 964 Pinóquio, assim como o Tetsuo, tinha muito da cultura punk. Tudo nele era muito agressivo. Boa parte do filme é sonorizada com sons agudos e estridentes, como por exemplo as correntes que ele usa por mais da metade desse filme. Em uma entrevista em 2007, o criador e diretor do Pinóquio, o Shoji Fukui, ele explicou um pouco sobre a vibe que ele sentiu ao fazer esse filme. 2つのものが一つになって融合したっていうことを表現したかったと。で、それはだからさっきからこう再三言ってたいわゆる精神がこう肉体の許容を超えて卓越した力展開した末にどんな風になるかみたいなところを一つ形として見せてやろうと思ったんですね。で、あれはいわゆる主人公であるピノキオとヒミコが2つともが破壊されちゃうんですよね、肉体はね。でも2人の意識とかそういうものっていうのは一つに融合しましたということを描きたかったっていう。だから非常にある形として見た形としては非常に不幸だけども意識としては非常に2人は幸せだったと、幸せになったというようなことを実は僕は描きたかったというか描きました。No final, Pinóquio 964, além de tudo isso dito pelo Shojin, para mim me pareceu uma grande história de amor. O jeito que os dois se conhecem, quase que pelo acaso no meio da rua, depois como ela praticamente adota esse ser que por algum motivo parecia tanto ter algo de confortável para ela. Até que em algum momento essa fantasia dela é destruída. Aquela pessoa não era pura, e muito menos era uma pessoa. Isso faz ela entrar em surto, mas ainda assim aceitando ele. Ao mesmo tempo que o Pinóquio estava tentando se encontrar também, porque ele não queria ser esse ciborgue projetado para atender o desejo dos outros, ele queria ser ele mesmo, um humano de verdade. E é por isso que tem aquele fatídico momento dos dois, aonde ele surta completamente e começa a expelir todos esses fluidos, e ela também não suporta e começa a extravasar. É quase como uma relação tóxica. Ambos estavam se descobrindo naquele momento, e como eles não tinham maturidade para se descobrir de uma forma mais saudável, eles só explodem. Tanto que parece muito que depois disso ela odeia ele, que ela quer que ele morra e que ela sente que o Pinóquio foi uma desgraça na sua vida. Mas mesmo quando a solução bate na porta dela, e finalmente a Himiko pode se livrar dele, ela percebe que no fundo, ela gosta do Pinóquio.
E toda essa busca de identidade do próprio Pinóquio faz ele ter levado esse nome. Claro, ele não é um menino de verdade, ele é um ciborgue. E é entrando em uma conexão quase que espiritual com a Himiko que ele finalmente entende o que é ser humano. E é entendendo isso, assim como é entendendo ela, que os dois finalmente podem viver juntos e felizes. Pinóquio 964 é definitivamente a adaptação mais estranha que eu já vi. Mas também, de todas esse vídeo, ela também é a melhor. Cara, e por mais que eu tenha falado de muitas adaptações durante esses 2 vídeos, mais especificamente 6, eu ainda deixei muitas de fora. O Pinóquio de 2002 do Roberto Benigni, ou até mesmo a mais recente do Matteo Garrone. Essas versões também têm suas próprias doses de esquisitice, mas sinceramente eu sentia que eu tava falando mais do mesmo. Filmes que contam da sua própria forma uma história que já foi contada milhares de vezes. Não que esses filmes sejam ruins, é que ficaria um pouco repetitivo ficar falando de vários. Por isso que eu tentei escolher obras que saíam um pouco dessa máxima, até porque vocês já estão carecas de saber como começa, desenvolve e termina a história original. Enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui, e se você tá aqui é porque você achou minimamente interessante. E se eu tiver certo, dá um like e se inscreve. Eu tô tentando chegar em 900 mil pessoas até o final do ano, e se você ainda não tiver inscrito, me ajudaria bastante. É isso, obrigado pela presença de coração e a gente se vê em um vídeo futuro. Tchau, tchau, gente.